Olá pessoal, vamos a mais uma aula da nossa academia, desta feita, pré-aula Matemática 3, assunto Matemática Básica, especificamente percentagem, semana número 2, percentagem. O que vem a ser percentagem ou porcentagem, né? Percentagem é uma razão, é quanto em cada 100. Por exemplo, 80/100, 80 de 100, eu tenho 80, se de 100 alunos de uma turma, 80 vieram, eu tenho 80 em cada 100, é a razão percentual. A percentagem pode surgir também através de frações. 4 de 5, isso é uma fração. O 4 dividido por 5, ao dividir dá um número decimal, 0,8. 4 de 5 equivale a quanto? O 0,8. Como é que eu sei isso em percentual? Se eu multiplicar por 100, que vai dar 80%. Ou 4 de 5, que eu podia aqui multiplicar por 20 em cima e embaixo, para que o denominador ficasse 100. 4 vezes 20, 80. 5 vezes 20, 100. 80%. Portanto, percentagem nada mais é do que uma razão comparada a 100. Temos outras razões em química, por exemplo, partes por milhão, ppm, partes por bilhão, ppb. Aqui, isso é uma forma, né? Aqui, ó. Aqui é 1/3, a forma de fração. 1/3 de 18. Eu podia ter o meu todo, que seria dividido em 3 partes. Então, como se fosse um chocolate. Se eu dividisse em 18 pedaços iguais, 1/3 de 18, isso representaria dessa forma. Na forma de fração, 2/5. Aqui é a forma gráfica, aqui é a forma de fração. 2/5. Como é que a gente podia dizer assim? Eu comi 2/5 do chocolate. Dividi o chocolate em 5 partes iguais e tomava 2 das 5. Essa é a forma gráfica, representação gráfica. Aqui, por exemplo, 3/6 do todo de um hexágono regular. Eu tomei 3 triângulos dos 6 totais. Aqui 1/6. Então, se eu quisesse fazer uma operação 3/6 menos 1/6, teria 2/6. 2 triângulos coloridos de um total de 6 congruentes. Mais uma vez, 3/5, eu tenho a forma gráfica e a forma de fração. 3 de um total de 5. 6 de 10 de um total de 10, eu tomei 6 azuis. 9 de um total de 15, então tenho 5, 10, 15, aqui seria o meu todo, eu colori 9 deles de azul. Aqui é a forma percentual, é a forma da razão centesimal, 30 de 100, que é a mesma coisa do número, tá certo, decimal, 0,30. 15%, por quer dizer dividido, 15 dividido por 100, que é o mesmo que 0,15. 29%, 29 dividido por 100, ou 0,29. Forma percentual, razão centesimal e o número decimal correspondente. 7%, 7 dividido por 100, ou 0,07. Aqui, um exemplo de uma bateria, 0% carregada, 25%, 50%, 75%, ou totalmente, plenamente carregada. Então, a gente tem as correspondências, por exemplo, né? 1/2 é o mesmo se fosse a parte gráfica, era um todo que eu dividi e colori metade dela. Se fosse 1/4, da mesma forma. 1/2 é o mesmo que 50%. Como é que eu sei? Eu multiplico pelo 100%. Metade do todo, do 100%, vai dar 50%, ou 0,5. Então, onde tiver a fração 1/2, 1/2 de um todo sempre será metade ou 0,5. Cada parte representa metade ou 50%. A unidade é a soma de todas as partes, corresponde ao círculo completo, 100%. Aqui teríamos a quarta parte. Aqui, metade do todo, 50%. Como é que eu sei 75% ou 25% quanto seria? Eu pego, simplifico, 75 dividido por 100, simplificando por 25 equivale a 3/4 do todo. Constatando aqui, ó, 3 das 4 partes. Como seria 25% simplificado em fração?
25 dividido por 100, dividindo por 25 numerador e denominador, teríamos 1/4 do todo. Bom, aqui 100%, se eu comi 20% das maçãs, se os 100% eram 10 maçãs, se eu comi 2, eu comi 20% do todo. Ok? 2 das 10 ou 20 das 100, 20%. Vamos, um exemplo concreto. Muita gente, inclusive, se confunde nisto. Taxa percentual ou percentagem é comparar quanto comparado ao 100. Que parte tenho daquele 100 que é o todo. Por exemplo, uma questãozinha. Sabendo que uma mistura foi feita com 12 litros de água e 8 litros de álcool, qual a percentagem de álcool da mistura? Não confundir, comparar álcool com água, e sim comparar álcool com o todo. O meu todo, neste exemplo aqui bem simples, seria 12 mais 8. Então, o meu todo corresponderia a 20, que é o volume de toda a mistura. Logo, que fração percentual representa o álcool comparado ao todo? 8 de 20, que eu posso transformar percentualmente em quanto? Multiplicando aqui, por exemplo, por 5 em cima e embaixo, 8 vezes 5, 40, 20 vezes 5, 100. Aqui é a razão centesimal, que é a mesma coisa que o número decimal 0,4, ou ainda 40%. Então, esse exemplo ilustra bem coisas que às vezes a pessoa confunde. Não seria 8 de 12, e sim seria 8 de 20. Aqui, fração para percentagem. Como transformar qualquer fração para percentagem? Tornar o denominador igual a 100, se isso for exato. Então, 5 vezes 20, 4 vezes 20. 4 vezes 20, 80. 5 vezes 20 dá 100, que vai ser 80%. Ou então 4/5 de 100%, que dá 80%, da mesma forma. Bom, vamos agora às questões de aplicação. Percentagem, primeira semana nossa, no caso é a semana 2, mas do assunto percentagem estamos na semana introdutória. Então a questão número 1, uma questão maravilhosa que ilustra muito bem o tema, inclusive dando ênfase à percentagem de percentagem. Vejamos a questão. Considere os dados a seguir sobre a distribuição de água no nosso planeta. Uma tabelinha mostrando que a água disponível na Terra e o percentual da mesma. A água salgada, que está nos mares e oceanos, representando 97,5%. A água doce, representando 2,5% de toda a água da Terra. Veja a segunda subdivisão. Essa água doce, por sua vez, está localizada principalmente nas geleiras e calotas polares, representando mais que 77%, bem como no subsolo, 22,4%. E ainda na superfície atmosférica, 0,4% de toda a água da Terra. De toda a água doce, melhor dizendo. Continuando. A distribuição de água doce, veja, da atmosfera e superfície, então eu estou na prática subdividindo. A água, repetindo, pode ser água salgada ou água doce. A água doce, por sua vez, ela existe principalmente nas geleiras e calotas polares, ou no subsolo, ou ainda na superfície e atmosfera. Da que está na superfície e atmosfera, ela se encontra principalmente nos lagos, ou na própria atmosfera, nos rios e outros, não consta aqui quem seriam outros. Os rios, então, representam quanto? 1,6%. Atenção, não é de toda a água da Terra, e sim da água doce, atmosférica e de superfície. Continuando, a partir dos dados apresentados e estimando-se em 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos o volume de toda a água da Terra, o volume de água existente nos rios é em quilômetros cúbicos aproximadamente, ele que é a água dos rios, portanto é uma água doce, que por sua vez ela está na superfície ou na atmosfera, que por sua vez, é uma parte disto. Então, como fazer questões como essa? A gente vai do final para o início. Os rios representam quanto em percentual? 1,6%.
da água doce da superfície da atmosfera. E esta, por sua vez, representa 0,4% de toda a água doce. Mas a água doce representa 2,5% de toda a água da Terra. Logo, eu devo vir do final para o início. É bem mais fácil entender assim. Então, vamos começar a questão aqui. A gente vai começar aqui na resolução, tá? Então, veja. A água dos rios vai representar 1,6% de quem? Vejamos, 1,6%. De 0,4% de toda a água doce, que é 2,5%, e aí então de toda a água da Terra, que é 1,4%, atenção, bilhões. Bilhão, milhão é 10 a sexta, bilhão é 10 a nona. Recapitulando, a água dos rios representa 1,6% de quem? Da água da superfície da atmosfera, que é 0,4% de quem? De toda a água doce, que é 2,5% da água da Terra. Então a gente quer saber, enfim, qual a quantidade de água que consta nos rios. Então, ó, por quer dizer dividido, então podemos fazer assim, 1,6% de 0,4% de 2,5% de toda a água da Terra. 1,4 vezes 10 a nona quilômetros cúbicos no caso. Para ficar melhor, 1,6 sobre 100, para a gente não trabalhe com decimal, 1,6 sobre 100 é como se eu multiplicasse por 10 em cima e embaixo. É o mesmo que 16 sobre 10. Como já tem 100, fica 16 sobre 1000. E aqui, 0,4 em 100 equivale a 4 em 1000. Então aqui vai ser 4 de um total de 1000, se fosse 4 milésimos. 2,5 em 100 equivale a 25 de 1000 de toda a água da Terra. 1,4, 10 a nona, que é 10 a nona. Bom, o que ajudou isso aqui? Ajudou pelo seguinte, porque eu posso observar que a potência 10 ao cubo, 10 ao cubo, 10 ao cubo. 1000 vezes 1000 vezes 1000 vai dar 10 a nona, que consta lá no numerador. Então 10 a nona cancela com isso aqui. 10 ao cubo, 10 ao cubo, 10 ao cubo. E observe uma coisa, eu posso multiplicar 16 vezes 4 vezes 25 vezes isso. É incrível, de acordo com a ordem que eu multiplique, até pode ajudar bastante. Por exemplo, como a ordem não importa, 4 vezes 25 é 100. Aqui é 100. 100 vezes 16 dá 1.600. Então, na prática, a resposta é 1.600 vezes 1,4. 1.600 vezes 1,4. Para você não trabalhar com decimal, 1,4 é o mesmo que 14 sobre 10. Que eu posso simplificar aqui, portanto, a minha resposta será 160 vezes 14. E eu posso fazer, como a gente viu na aula inaugural, 14 usar, quebrando o número assim, ó, que aqui vai dar 1.600, mais 4 vezes 160, que dá 320, 640 aqui. Então aqui é mais 640. Recapitulando, 160 vezes 10, 1.600. Usando a distributiva da multiplicação em relação à adição. 160 vezes 4, 640. Então dá 2.240 quilômetros cúbicos. E esta é a resposta da questão de número 1. A nossa questão maior de hoje, mas não menos importante. Questão de número 1, gabarito, vamos ver aqui rapidinho. Questão de número 1, gabarito letra D de dado. Então, questão de número 1, gabarito letra D. Vamos então à próxima questão.
Seguindo, questão de número 2, diz o seguinte: um advogado contratado por Marcos consegue receber 80% de uma causa avaliada em R$200 mil e cobra 15% da quantia recebida, atenção, a título de honorários. A quantia em reais que Marcos receberá, descontada a parte do advogado, será de... Observe que a gente tem que ter uma atençãozinha aqui. Qual era o valor da causa, né? A causa era avaliada em 200 mil. Então vamos lá. O total a receber normalmente seria 200 mil reais. Porém, ele só consegue receber o valor de fato recebido pelo advogado, correspondeu a 80% do valor da causa. Então seria 80% dos 200 mil. Bom, fazendo aqui uma simplificação rápida, 80% de 200 mil, simplificando um zero aqui e outro zero aqui. Então vai dar 8 vezes 20 mil, dá 160 mil. Significa que ao invés de 200, a causa, né, de fato, o valor recebido pela causa foi 160 mil. 160 mil. Esse é o valor que, no caso, Marcos recebeu. Mas a pergunta é, quanto é que ele receberá descontada a parte do advogado? Eu podia fazer de duas maneiras. Se o advogado vai descontar 15% disso, é porque Marcos vai receber 85% disso. Mas eu vou devagarzinho. Vou botar aqui o valor recebido pelo advogado. Vai corresponder a 15% de 160 mil. Então seria 15% dos 160 mil. Simplifiquei 2 zeros. Veja, como é que eu faço 15 vezes 1.600, né? 15 vezes 1.600. Se fosse 10% de 160 mil, era 16 mil. 15% de 1.600, eu posso botar assim, 1.600 vezes 10 mais 5. Que aqui dá 16 mil mais a metade. 16 mil mais a metade. Treinando o cálculo mental que a gente fez antes. Dá 24 mil. Então essa conta aqui, o valor recebido pelo advogado, de fato foi 24 mil. 24 mil reais. Bom, mas a pergunta não foi essa. A pergunta foi quanto é que restou para Marcos, né? O valor líquido que recebeu Marcos. Ora, repetindo, o valor da causa, 200 mil. O valor efetivamente conseguido receber, 80% disso. Você podia fazer também de outra forma. 10% de alguma coisa é dividir por 10, é tirar um zero, que daria 20 mil. 80% seria 8 vezes 20 mil. É outra maneira, outra técnica de fazer. Então, enfim, o valor recebido, 160 mil. Só que o advogado ficou com parte deste dinheiro. Ficou com quanto? 15% dos 160 mil. Como é que eu podia fazer isso de outra maneira? 10% de alguma coisa é andar vivo uma casa, era 16 mil. 15% é 16 mil mais a metade, que é 10 mais 5. Então dá 24 mil. O valor efetivamente recebido por Marcos vai ser exatamente essa diferença. 160 mil menos 24 mil. Ora, se fosse 160 mil menos 30 mil, dava 30, né? Então a resposta dava 130. 160 mil menos 30 mil dava 130 mil. Porém, tem mais 6. Então a resposta vai ser 136 mil. Para que, juntando o que ele ficou com o que ganhou o advogado, dá o valor da causa. Então, o valor recebido efetivamente por Marcos foi um total de 136 mil reais. Portanto, gabarito letra C de casa. C de correto. Ok? Vamos nós. Questão, então, agora número 3. Questão de número 3. Uma questão bem grande, mas uma parte específica dela é que interessa para a gente. Atualmente, um trabalhador que recebe um salário bruto de determinado valor
possui isenção sobre a tributação de imposto de renda retido na fonte. Uma pessoa que é isenta pediu o maior aumento possível a seu chefe, de forma que ainda o deixe o seu salário bruto dentro dessa faixa de isenção. Supondo que o valor máximo para a isenção seja 1.900, ou seja, qualquer pessoa que ganhe um salário 1.900 ou menos não pagaria nada de imposto de renda. É mais ou menos essa a verdade hoje da tabela de imposto de renda. A partir desse valor se taxa por intervalos. Então, nesse caso, em que essa pessoa pediu ao seu chefe um aumento de 12%. Caso o chefe conceda esse aumento, a pessoa receberá R$1 um aumento de quanto? Caso conceda os 20% do aumento solicitado, um aumento de quanto, né, do seu salário. Vamos ver agora como a gente vai fazer, tá? A gente não sabe o salário, sabe que o salário, quando acrescido do aumento dado pelo chefe, que é 12%, não pode ultrapassar 1.900. Então, repetindo, o salário acrescido de um percentual de 12% sobre o mesmo, não pode ultrapassar 1.900. Do contrário, ele pagaria algum valor de imposto. E foi o que ele pediu ao chefe para continuar isento. Então, veja, o valor do salário nós não sabemos, vou chamar de S. Eu sei uma coisa, o salário mais 12% sobre esse salário tem que ser no máximo 1.900. A pergunta é quanto é o aumento, mas para que eu encontre o aumento, eu vou encontrar o valor do salário. Veja aqui, ó, 12 dividido por 100 fica S, mais 12 sobre 100, aqui é um S. Isso aqui dá 0,12. Então, vamos organizar aqui. 1 mais 0,12 vai dar 1,12 do salário. Isso, no máximo, tem que totalizar 1.900. Na prática, como a gente encontra o salário aqui, dividindo 1.900 por 1,12. Tá certo? 1.900 por 1,12. Ou eu posso multiplicar com 2 zeros a mais, 1.900 multiplicado por 100, que dá isso aqui, 190 mil, para que dessa forma eu tire a parte decimal. Só que agora, em vez de 1,12, eu vou dividir isso por 112. Ou seja, resultou em uma divisão. Aqui é com você. Como é que a gente faria essa divisão? Né? Vou fazer aqui aproximado, é claro. 190 por 112 dá 1. Se fosse aqui, 190 por 112 dá 1. Se fosse 120 dava 70. Então essa diferença dá 78. Se eu baixar um zero, vai dar 6. Como é que eu sei? 6 vezes 112. A gente treinou na aula inicial. 100 mais 12. Né? Que, por exemplo, seria 600 mais 12. Ou então 100 mais 10 mais 2, por exemplo, aqui. 6 vezes 112, 6 vezes 100, 600, 6 vezes 10, 60, 6 vezes 12, 672. Então, quando eu multiplicasse 6 vezes 100 mais 10 mais 2, ó, 660 com 12, 672. Para 780, eu vou ter uma diferença aqui de 108. Repetindo, 6 vezes isso aqui dá 672. Para 780, 108. Quando eu acrescentar mais um zero aqui, dá 1080. 1080 eu vou ter quanto? Vamos ver. Se eu botar 10, dá 1120. Então, quando eu colocar 9 aqui, 9 vezes 100, 900. 9 vezes 10, 90. 9 vezes 2, 18. Então, dá 1008. 1008 para 1080 vai dar 70 e aqui dá 18, né? 1008 para 1080 dá 72. Então aqui já dá para a gente parar por aqui. Aliás, né? 72. Quando eu botar mais um zero aqui, esse último, vai dar quanto? Vai dar 6. Como é que eu sei? 6 vezes 10, ó, não sei se você está entendendo como é que eu disse que na primeira aula as contas são fundamentais, ó.
6 vezes 100, 600. 6 vezes 10, 60. 6 vezes 2, 12. 672 para 720, tá certo? Se fosse 680, dava 40. Então dá 48. Porém, aqui é uma vírgula, eu não vou continuar mais. Por que eu não vou continuar? Porque ele quer, na alternativa, nós temos valores aproximados. Então o salário, ele é da ordem de... A pessoa no máximo poderia ter quanto? 1.696 e alguma coisa. Então o salário máximo que ele poderia obter para que ao ter o aumento de 12 não ultrapasse 1.900 era aproximadamente 1.696. Logo, a pergunta é: qual vai ser o valor do aumento? O valor quantitativo. É essa diferença para 1.900. Se fosse 1.700, seria 200. Então, o valor do aumento seria 1.700 para 1.900, 200. Aproximadamente R$ 204. Aproximadamente, porque a gente não terminou a conta. E é bom que não termine para não perder muito tempo. Um valor aproximado, usando técnica das alternativas. 203, 204. É muitíssimo próximo da letra A, que seria 203. Então, o gabarito, repetindo o que a gente fez na questão. Supôs um salário, sabendo que ao salário, acrescentando 12%, no máximo totalize 1.900. Ora, o salário mais 0,12 dá 1,12 do salário, 1.900. O resto aqui são continhas. Então, 1.900, tirando a parte decimal, multipliquei por 100 nos dois lados. Então, 190.000 por 112 dá 1.696 aproximadamente. Ora, então, meu salário, no máximo, pode atingir esse valor. Como ele quer o valor do aumento, que é 12% disso, seria aproximadamente 204. E na resposta tem 203,57, que é o valor mais próximo, tá certo? Já que a gente não fez a conta ao total, a conta completa, fez a conta aproximada. Então, o gabarito da questão de número 3 seria a letra A de aprovação. Bom, vamos a mais uma questão, desta feita, a nossa questão de número 4. Questão de número 4. Que diz o seguinte: utilize o infográfico abaixo para responder à questão. Em 27 de janeiro de 2017, no jornal Estadão, foi apresentada uma notícia sobre o aumento de casos de febre amarela no país. Subiu para 243 o número de casos confirmados de febre amarela no país. Do total de pacientes com a doença, 82 morreram. Há ainda outras 112 mortes suspeitas de terem sido provocadas pela infecção, mas que ainda estão sendo investigados. Os casos confirmados estão distribuídos em 3 estados: Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Observe que tem uma tabelinha, né? Se a gente desse uma leitura rápida, se fosse uma questão no Enem, valia a pena descobrir o que é importante. Então ele vai ter um gráfico, um infográfico aqui que mostra. Um gráfico vai mostrar casos notificados, casos confirmados e mortes. Observando aqui. Por exemplo, Minas Gerais foi onde teve mais casos notificados, 1.026, mas confirmaram-se 208. E de fato morreram 70 desses casos aqui. Espírito Santo, 148. Quantos casos confirmados? 31. Quantas mortes? 9. São Paulo, caso notificado, 16. Casos confirmados, 4. Mortes, 3. Bahia, 14 notificados, nenhum confirmado, nenhuma morte. Tocantins, e assim por diante. Tocantins, 6 notificados, nenhum. Rio Grande do Norte, da mesma forma. A pergunta vai ser a seguinte: tomando como referência, atenção, os casos notificados pela febre amarela em cada estado, pode-se afirmar que ele quer saber o estado de maior percentual de mortos comparado aos notificados. Quer saber mortes comparado a notificado. Então, vamos lá. Observe como a gente concluiu que é a letra A. Observando, por exemplo, Minas Gerais. Quantas mortes? 70. Comparado a quanto? 1.026. Ora, se fosse 1.000, era 70 comparado a 1.000. E 70, como é que a gente faria uma aproximação dessa questão? Uma informação por aproximação. Por exemplo, Minas Gerais, eu tenho 70 mortes
em aproximadamente 1.000, ou 7%. Então, eu podia dizer que o estado de Minas Gerais tem, né, em relação aos casos notificados, um índice de morte de 7%. Vou repetir aqui. Minas Gerais. Eu tenho 70 de um total de 1.000, simplificando, ou 7% dos casos notificados. Se eu quisesse ver Espírito Santo, teríamos 9 casos notificados, 9 de um total de 148. Ora, se aqui fosse, né, 9 de 100 era 9%. 9 de 148 é menos que 9%, porque é o maior índice. Então aqui com certeza é menor do que 9%. Como é que eu sei? Se aqui embaixo fosse 100, era 9 de um total de 100. Quanto maior o denominador, menor o resultado da fração. Então, certeza que esse índice é menor que 9%. No estado de São Paulo, teríamos o seguinte: quantos casos de morte? 3, de um total de 16. Gente, apesar de ter poucos casos notificados, mas o índice de morte é muito alto. Como é que eu saberia? Se aqui fosse 4 de 16, a fração simplificada dava 1/4 ou 25%. Então, 3 de 16 é o quê? É um dado próximo. Veja, quem seria 20% de 16? Um jeito bem prático é assim, ó. 10% aqui dá 1,6. 20% dá 3,2. Como aqui tem 3, então vai dar menor, mas vai dar próximo de 20%. 10% aqui era 1,6. 3 é bem maior que 10%, então ganha de todo mundo. Então, São Paulo é um valor próximo de quanto? De 20%. É um valor bem aproximado a 20%. É um pouco menor que 20%. Então, os outros índices são tudo zero, porque Bahia, 0 de 14. Tocantins, 0 de 6. Rio Grande do Norte, 0 de 1. Logo, olhando as alternativas, tendo até sorte, a letra A diz o seguinte: São Paulo é o estado com maior percentual de mortos, atingindo aproximadamente 20%. É justamente essa a resposta e o gabarito é a letra A. Vou comentar mais uma só para você notar. Minas Gerais é o estado com maior percentual. É verdade que é quase 7, mas não é verdade que é o maior. Espírito Santo possui um percentual na ordem de 10%? Não, é menor que 9%. Espírito Santo possui menos de 20% de casos confirmados da doença. Espírito Santo, casos confirmados da doença. Já está falando de outra coisa, mesmo que comparar a notificados. Então não vem ao caso a questão em si. Você pode explorar um pouco mais alternativas só para treinar. Mas o gabarito é claramente aí a letra A. Repetindo, São Paulo tem o maior percentual de casos de mortes comparado a notificado e não confirmado, como ele está dizendo aí. Ok? Então, questão de número 4, gabarito a letra A. A de aprovação. E eu confio em você, meu irmão. Questão de número 5. Devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1 em um ano, o Ministério da Saúde anunciou prorrogação da campanha por mais uma semana. A tabela apresenta as quantidades de pessoas vacinadas dentre os 5 grupos de risco até a data do início da prorrogação da campanha. E aqui temos balanço parcial nacional da vacinação contra a gripe. Grupo de risco, crianças, profissionais de saúde, gestantes, indígenas e idosos. População desses grupos respectivos. Criança, por exemplo, 4,5 milhões, profissional de saúde, 2 milhões, 2,5 milhões de gestantes, meio milhão de indígenas, 20,5 milhões de idosos. População vacinada em milhões, 0,9 milhões, 1 milhão, 1 milhão e meio, 0,4, 8,2. Não confunda com isso aqui, pois a pergunta vai ser a seguinte: qual é a percentagem do total de pessoas desse grupo de risco que já está vacinada? Então vamos lá. Eu tenho que descobrir qual é a população total e da mesma comparar quantos estão vacinados para daí encontrar a razão. Então quem é toda a população? É somar 4,5 mais 2 mais 2,5 mais meio mais 20,5. Fazendo rapidamente, 6,5, 7, 2, 9... 9 e 1, 10, com 20, 30.
Ou então pega 4,5 com 2,5, dá 7, 2, 9, e 1, 10, e 20, 30. Então a população total seria de 30 milhões. Então questão de número 5, e a nossa última questão de hoje, dessa semana, questão de número 5, teremos a população total verificada na tabela, mostrando aqui mais uma vez para vocês, essa tabelinha aqui da população total, 6,5, 7, 9, 9,5, 10, 30. 30 milhões. Eu vou colocar 30 milhões. Eu boto N, eu boto 10 a sexta. 30 vezes 10 a sexta, 1 milhão equivale a 10 a sexta habitantes. Porém, quanto dessa população já foi vacinada? Observemos. 0,9 mais 1, 1,5 mais 0,4. Aqui dá 1,9 com 1,9, que é 3,8. Então, na prática, vai ser 3,8 milhões somado a 8,2. Então, como é que a gente faz? A população vacinada vai dar 3,8 mais 8,2. Pega esse 0,2 aqui, é 4,8. Então, na prática, 12 milhões de pessoas de fato foram vacinadas. Quer dizer que de toda a população de risco, das 30 milhões, 12 milhões foram vacinadas. Então, o percentual de pessoas vacinadas vai ser a população vacinada, que é 12 vezes 10 a sexta, ou 12 milhões, comparado a 30 vezes 10 a sexta, ou 30 milhões. Observando aqui a simplificação, teremos 12 de 30. Como é que eu acho isso em percentual? Vamos simplificar ao máximo. Posso dividir em 5 numeradores, denominador por 6. 12 por 6 dá 2, 30 por 6 dá 5. Então, em termos de fração, isso representará 2/5. Como é que a gente transforma isso em percentual? De forma que o denominador se torne 100. Multiplico por 20 numerador e denominador. Por quê? 2 vezes 20, 40. 5 vezes 20, 100. Ou, de outra forma, 2/5 de 100%. Então, a minha resposta é 40 sobre 100, ou 40%. Então, o gabarito da última questão seria, voltando aqui, qual a percentagem do total das pessoas desse grupo de risco já vacinadas. Então, para você, o gabarito é a letra D de dado. Então, questão número 5, primeira aula, no caso, segunda semana, mas a primeira aula do tema percentagem. A gente fica por aqui e até o próximo encontro.